né, dar as boas-vindas a você que está aqui hoje pela primeira vez. Que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração. Eu vejo alguns jovens aqui, adolescentes novos, na igreja. Ontem me mandaram uma foto e eu fiquei muito feliz. Eu vi as meninas, né, orando juntas, dando as mãos, orando, buscando a Deus. Um avivamento acontecendo, né? Desde o retiro que Deus tem feito um mover grande no meio dos nossos jovens. E isso alegra o meu coração, né? Porque a gente sabe tantas coisas que estão chamando, né, a atenção dos jovens hoje, e a gente vê os jovens unidos, orando, buscando a Deus. Isso é muito maravilhoso e me lembra os meus dias, né, que eu saí do mundão e vim para a igreja e comecei a juntar os jovens também. A gente orava e a gente saía junto, comia junto e tinha aquela comunhão na igreja. Aquilo ali era maravilhoso e eu fico relembrando esses dias maravilhosos, vendo os jovens vivendo hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 1. Eu sempre digo a vocês que a melhor maneira de achar um livro na Bíblia é a gente ir no índice e olhar o número quando a gente não está muito acostumado, que às vezes o livro é meio escondido, né? Mas você abre em Salmos e vai voltando, vai passar, quer dizer, antes de Salmos, né? Antes de Salmos, Neemias. Neemias, no capítulo 1. Eu queria estar falando hoje sobre restaurando vidas, né? Eu queria estar falando hoje sobre o coração de Deus em salvar e restaurar vidas. Muitas pessoas, a gente ouve muito mesmo as pessoas falarem assim, ó, essa pessoa não tem mais jeito, aquela não tem jeito, essa situação não tem jeito. E a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Diga assim, não há nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Então a gente não pode, às vezes a gente ouve e está acostumado as pessoas falando isso, não tem jeito, não vai dar certo, esse não muda, aquele não tem jeito. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. E uma das coisas que eu quero falar para vocês aqui, clara, é que Deus ele quer restaurar vidas. Ele quer restaurar vidas. Ele quer fazer de novo, Ele quer reconstruir o que está destruído. Ele quer fazer isso é o coração de Deus. E Deus falou comigo hoje em Neemias, e eu vou estar compartilhando com os irmãos hoje. Em Neemias capítulo 3, você deixa aí aberto. Mas antes disso, como que Deus qual é o método de Deus para restaurar vidas? O método de Deus para restaurar vidas se chama pessoas. Ele quer usar pessoas, Ele quer usar vidas. Lá em João 3,16... um versículo mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Ele tirou, vamos dizer assim, Jesus do conforto do céu e deu o melhor que ele tinha para vir e morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Quando alguém paga os nossos pecados, quer dizer que você é perdoado. Não pelo seu mérito, mas porque alguém pagou o preço por você. Hoje, tudo o que nós temos que fazer é aceitar essa verdade pela fé. E agradecer e ser gratos a Deus. Mas o método que Deus quer fazer aqui hoje é que Deus ele é um cavalheiro. Ele bate na porta. Ele não vai empurrando, você tem que ser crente goela abaixo, você tem que sair evangelizando goela abaixo. Não, ele bate na porta, ele convence no coração, ele quer que a gente vá. Mas lá em Isaías 6:8 fala assim, ó: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está sempre procurando quem Ele possa enviar, quem Ele possa mandar, quem quer fazer a obra de Deus, quem tem o desejo no coração. Imagina só, Deus, Criador do céu e da terra, está procurando um, ou dois, ou três que queiram fazer, porque a maioria não quer fazer, não quer ajudar. O pastor Leonardo diz assim, que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Agora, o que é necessário para ser um obreiro da casa do Senhor? O que é necessário para fazer a obra de Deus? Ter um coração que se importa com o irmão. Ter um coração que se importa com quem está perdido. Ter um coração que se importa com quem está passando necessidade. Porque a obra de Deus ela é muito vasta, ela é muito grande. Mas lembre-se aqui do que eu estou dizendo a você. O próprio Deus fala assim: a quem enviarei? E quem irá por nós? Quando ele disse a quem, ele está esperando que alguém diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes a gente, como
Às vezes a gente religioso, a gente quer que os outros vão à força. O próprio Deus diz assim: a quem enviarei? Está entendendo? Essa é a diferença da mente de Deus da mente humana. A mente humana quer que aconteça de todo jeito, na nossa força. Mas Deus quer que as pessoas que ouvem a sua palavra, escutem o Espírito Santo e digam: eu quero ir. Envia-me a mim, eu quero ser usado. Essa é a diferença de você crer que Deus vai manter a obra, que Deus vai usar pessoas, porque o método de Deus é pessoa, mas é você orar em secreto e ver Deus fazer. É diferente você confiar no Deus que existe e que ouve a nossa oração e usar pessoas, do que a gente manipular ou fazer as pessoas fazerem à força alguma coisa que a gente quer que seja feito e a gente saiba que é certo. Mas a gente tem que confiar em Deus, que Deus vai tocar o coração, que Deus vai mandar pessoas, que Deus vai fazer um avivamento, porque quando Deus faz, é assim, você vê ali as pessoas se reunindo naturalmente, orando, buscando, mas por trás tem que ter alguém orando, tem que ter alguém jejuando, para que o Espírito Santo prepare o lugar. Não é o mais fácil, mas é o correto, porque aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquilo que o homem começa pode parar pelo caminho, mas o que Deus faz é tremendo. Mas existe um método para Deus usar. São pessoas que estão disponíveis. E eu quero falar hoje para vocês. Se Deus ele enviou o seu único filho, Ele quer enviar você também. Você pode ter o problema que você tiver. Deus quer lhe enviar. Você vai ser usado por Deus de alguma forma, de alguma maneira. Deus quer lhe usar. Pode ter certeza disso. Deus quer lhe usar. Às vezes as pessoas mais ficam colocando problema na nossa vida, que a gente não pode ser usado, que ninguém pode ser usado, porque para ser usado, mas eu digo a você, Deus quer usar você e quer me usar. Deus quer usar os jovens, Deus quer usar as crianças. A Bíblia diz em Joel que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, desde criança, já que o filho vai lá e diz: pai, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja. Ou seja, os filhos vão sendo incentivadores. Todos podem ser usados por Deus. Agora a questão é quem quer ser usado. Quem tem o Espírito Santo quer ser usado por Deus. E eu quero mostrar para você hoje aqui que essa é a vontade de Deus. Ele enviou o seu filho e ele pergunta assim, né? A quem eu enviarei? O profeta Isaías disse: envia-me a mim. Isaías 6:8. Agora o que acontece? Como é que acontece esse envio? Você precisa sair da zona de conforto. Porque não tem como você sair, você querer ser enviado e não sair da zona de conforto. Não tem como você restaurar vidas se você não sair da zona de conforto. E o que é essa zona de conforto? Sair do seu mundinho. Você tem que sair daquele negócio quadrado que você só faz isso e o seu tempo é só para isso. Eu tenho que criar um tempo para Deus. Porque se você for deixar, você não vai ter tempo. Você está tão corrido com tantas as coisas, você tem que criar um tempinho para Deus, como você criou para estar aqui hoje. Eu tenho que criar um tempinho para Deus na segunda-feira, eu tenho que criar um tempinho para Deus na terça, eu vou dar um jeito de ir mais rápido, acordar mais cedo, dar um jeito de ir na quarta, porque você tem que criar. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A sua fé vai ser gerada enquanto você ouve a palavra aqui na igreja. É aqui que Deus vai mexer as águas e vai levantar a sua fé e vai dizer: vá, fique, abra as portas, doe, porque Deus faz coisas maravilhosas. Quando Deus fala para você no seu íntimo fazer alguma coisa que parece loucura, mas você tem uma alegria imensa de obedecer. Quando Deus fala: não, vai lá e abençoa aquele irmão, vai lá e abençoa aquela igreja, vai lá e coloca a placa daquele lugar, aquilo ali vai gerar uma alegria imensa no nosso coração, porque a gente não ouviu um homem dizendo: faz isso porque a gente está precisando, mas o próprio Deus fala com você. Eu creio no Deus que fala com a gente. Eu creio no Deus que toca no coração de pessoas. Sempre foi assim, eu sempre criei dessa maneira. E eu quero passar isso para vocês, porque aquilo que você pedir em secreto, Deus vai dar. Olha só, Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tem um batismo aqui, né? Quarta-feira eu vou estar dando aula do batismo, aqui às 6 horas na salinha. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Temos visto pessoas sendo curadas todas as semanas. A gente sai e vê gente sendo curada, vê gente sendo tocado. Agora, como é que vai haver cura se as pessoas não pregarem? Como é que vai haver a libertação se a gente não for? Só que a obra é muito grande.
Por isso que mais pessoas têm que ir. Por isso que o Espírito Santo tem que convencer mais pessoas. Tem pessoas que têm o dom, tem pessoas que têm condições, mas às vezes estão em casa. Às vezes pessoas que não estão trabalhando, às vezes pessoas que estão com o tempo disponível, e a obra de Deus é tão grande e está precisando da ajuda de muitas pessoas. E eu quero dizer para você que você pode ser e vai ser usado na obra de Deus. Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, não precisa. Todo requisito para você fazer a obra de Deus é você crer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e diz que aquele que crê vai expulsar demônios. Aquele que crê, né, e for batizado, ele vai falar em novas línguas, ele vai ter uma proteção, né? Como assim? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Eu tenho irmãs que vivem nos Estados Unidos, e a gente está vendo um desespero lá, por causa desse vírus, né? Desse coronavírus aí, que é só um vírus, como a gripe, que é um vírus e não tem cura, mas ele é expelido através do remédio, né? Mas as pessoas que têm mais fraquezas, os mais idosos, né? Ele afeta na parte respiratória. E lá está assim, um álcool, por exemplo, que para lavar as mãos, às vezes não tem mais nenhum no supermercado, e quando chega, a pessoa está querendo vender por $200 um álcool. Um negócio tão banal, tá um absurdo. Ou seja, ela mandou uns vídeos para mim, dos maiores supermercados lá, fila da entrada até a saída, e as prateleiras limpas, como se fosse já os últimos dias, né? Fizeram tipo assim, como se fosse para quebrar mesmo o mundo, esse vírus aí. Tá toda uma polêmica, né? Então, dizer que tem muitas companhias que estão paradas, não estão podendo viajar, né? Portugal, Itália, tudo parado, quem saiu não entra, quem está querendo ir não vai. Ou seja, há muitos sinais que estão acontecendo hoje, para vocês verem como é necessário que a gente saia para orar com essas pessoas, para a gente orar para afastar o medo, porque as pessoas estão ficando desesperadas antes das coisas acontecerem. E Deus diz que existe uma proteção sobre a nossa vida. Porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Nós que conhecemos a palavra de Deus não devemos temer. Essas coisas não pegam a gente. Esses vírus não vai pegar na gente aqui em lugar nenhum. Eu lembro que eu entrava em cada hospital infeccioso lá, que os pessoal usando máscara e tudo. Nunca peguei nada disso. Nem vou pegar. E nem ninguém vai pegar, que crê. Essas coisas não é igual aquele negócio do pessoal fica falando, aquele lá fez macumba. Aquilo não pega em quem é crente. Essas macumbas não pegam em quem está com Jesus. Não pega. Quando você crê no Senhor Jesus e aceita a Ele como Senhor e Salvador, uma proteção sobre a sua vida. Essas coisas não vão pegar em você, você não precisa ter medo disso. Agora, o que eu queria dizer para você hoje, é necessário que a gente entenda que Deus quer usar a gente que está ouvindo a palavra. Aqui, eu trouxe uma história aqui, tudo bem, enviou Jesus, que era filho dele, enviou Isaías, que era um profeta, e que tal enviar um copeiro do rei? Um copeiro. Uma pessoa simples, uma pessoa normal, uma pessoa como eu e você. Às vezes a gente acha que para ser enviado por Deus, tem que ter um curso de teologia, tem que ter um mestrado em alguma coisa. Não, tem que ter um coração preocupado com pessoas. É isso que Deus quer hoje, que a gente se preocupe mais com o próximo. Para que a gente está aqui? O que serve? Eu sempre falo, se a gente está aqui só para trabalhar, pagar contas e dormir, tem alguma coisa de errado com a gente. O que a gente vai passar o resto da vida? Trabalhando, pagando conta e dormindo? Empurrando a vida com a barriga? Está errado. Deus colocou você aqui para passar um tempo aqui, e depois você vai morar no céu, uma eternidade. Mas enquanto você está aqui, você tem que ajudar outras pessoas, e aí Deus te abençoa. Aquele que dá, mais recebe. Dá e vos será dado. Você nunca vai bater Deus na questão do dar. Toda vez que você abençoa, você é abençoado. As portas são abertas para você. Agora, quando as portas vão se fechando, as coisas vão ficando muito difíceis, às vezes é porque quando você tem, você não abre a mão. Aí as coisas vão ficando fechadas, vão ficando difíceis. Mas se você dá, Deus sempre vai te dar mais. Deus sempre vai abrir portas. Tem tempo de deserto para todo mundo. Tem tempo de dificuldade, mas não é para ninguém ficar no deserto. Existe um caminho que Deus quer que você atravesse. Passe pelo deserto. Eu sei que tem pessoas aqui passando pelo deserto, mas vai passar, vai entrar na terra prometida. Entrar no descanso de Deus. Se não parar, você vai passar. Esse tempo de dificuldade vai passar. Agora, Neemias capítulo 1, olha só. Neemias, ele se preocupava com os irmãos dele, que estavam na cidade que tinha sido destruída. Olha lá, Neemias 1, fala assim, ó. Neemias 1, versículo 2. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobraram
sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: o que aconteceu? Ele se preocupava. Agora lá, copeiro do rei. Copeiro do rei mora onde? Num palácio. Imagina só, ele num palácio, ele num quarto muito abençoado, comendo tudo do bom. E aí ele começa a se preocupar com alguém que está fora. Ele estava se preocupando com os parentes dele que estavam passando necessidade, com o povo dele que estava passando necessidade. Ou seja, às vezes as pessoas elas são tão egocêntricas e egoístas que se ela está bem, está tudo bem. Mas não se lembra mais que tem um irmão que está passando luta, não sei aonde, ou que tem alguém mais pobre na família que está precisando de ajuda, ou que tem um vizinho que está precisando de ajuda. Às vezes a gente só quer se dar bem e esquece do próximo. Não era questão de Neemias. Ele era apenas um copeiro do rei, mas ele se preocupava com todo o seu povo que estava passando por luta. Porque os muros tinham sido derrubados, ali o pessoal tinha, os que sobreviveram estavam passando por muita angústia, mas o coração dele era preocupado com as pessoas. Será que as dificuldades da vida têm acabado com o amor das pessoas? Porque o que acontece é isso. Às vezes você é tão machucado, você é machucado, as pessoas falam mal de você, às vezes lhe julgam de forma errada, e isso tudo cria um sistema de defesa para que você não ame mais ninguém, para que você não se preocupe mais com ninguém, para que você pare, e normalmente é isso que acontece. As frustrações da vida vão mostrando que às vezes não vale a pena você investir tanto tempo com gente, mas é uma mentira. Porque Jesus morreu por pessoas que o rejeitaram. Quando você tem o Espírito Santo, você se sobressai, você não é alguém normal. Não é, você é alguém sobrenatural. E só o sobrenatural consegue amar as pessoas que lhe perseguem, que falam mal de você, que tentam lhe destruir. Só se você for espiritual de verdade. E isso a gente não vê na esquina. Isso só acontece para quem busca Deus. Então Neemias aqui, olha só, ele era um copeiro do rei e ele se preocupava com as pessoas. Ele perguntou pelos seus irmãos, né? Ele perguntou pelo seu povo, pelos seus irmãos. Estava preparado para ouvir más notícias. Você está preparado para ouvir más notícias? Às vezes você vai perguntar, você tem até medo de perguntar: como é que está fulano de tal, aonde? Por quê? Porque às vezes você vai ouvir uma má notícia. Aí ele está precisando, ela está precisando, ele está precisando mais ainda. Naquele lugar não tem nada. Às vezes dá medo de você perguntar como é que está fulano de tal, porque às vezes você não tem o suficiente para ajudar. Eu preciso que alguém vá lá na salinha das crianças e pedir para as crianças baixar o tom. Então, eu preciso que a gente entenda. Vamos orar para forrar a salinha, que vai ficar uma bênção. Mas, as crianças são crianças, elas não têm culpa, né? A gente que tem que forrar a salinha e dar o melhor lugar para elas. Mas é isso aí, a gente está vendo que todos nós temos necessidades. E temos que nos adequar e ir lutando para resolver. Mas logo, logo vamos forrar essa salinha das crianças no nome de Jesus. As crianças são a nossa alegria, na verdade. Então ele perguntou como estava o seu povo. Não é verdade? Às vezes não dá medo de perguntar como é que está fulano de tal, como é que está tal família, como é que está aquele povo, não sei de onde. Porque às vezes você tem receio, eles estão passando por dificuldade, estão precisando de cesta, estão precisando de remédio, e às vezes você não tem para dar. Você não tem para dar. Às vezes você não tem condições de ir lá ajudar. Mas eu digo a você que você sempre tem, se você andar com Deus. Se você andar com Deus, você vai poder fazer coisas extraordinárias, porque você não vai andar no seu limite, você vai andar no limite de Deus. E Deus não tem limite. Por isso eu quero dizer para vocês, nós não podemos andar no medo, mesmo que você veja com os olhos naturais que não pode ajudar, mas com os olhos espirituais você pode fazer coisas extraordinárias. Precisamos aprender com Neemias. Nós precisamos entender que a única maneira desse mundo mudar, a única maneira desse cascavel mudar, a única maneira dessas famílias mudarem, é se a nossa mentalidade mudar e entender que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Existe um tempo, existe uma hora, mas eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Você precisa se dedicar mais a Deus para aumentar a sua fé, senão você vai andar frustrado com os outros. Neemias não ficou chamando A, B, C, D, E, F, não. Ele foi para cima, ele reagiu, ele tomou uma decisão de buscar em Deus. Quem decide buscar em Deus é você mesmo. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor e disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui.
Cada pessoa tem que começar a ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui, olha, eu sirvo para isso, eu posso nessa área, eu vou sair da zona de conforto, eu vou sair mais cedo do trabalho para dar uma ajuda ali, eu vou visitar tal pessoa, eu vou oferecer o meu carro para trazer alguém. Entendeu? Eu preciso me locomover, eu tenho que sair da zona do conforto. Diga assim, é necessário sair da zona de conforto por Deus. É necessário, todo mundo tem que sair dessa zona de conforto. O que é zona de conforto? Eu faço tudo só o que eu posso, que não me atrapalhe em nada. Que não me atrapalhe em nada. Porque normalmente quando você abre a sua casa, você tem medo que as crianças pulem, quebre tudo. Na hora de uma célula, às vezes tem que abrir a casa, a gente tem que abrir a igreja, vai gastar mais energia para ensaiar, para ensaiar, para ter uns cultos melhores. A gente tem que sair da zona de conforto. Crer que Deus vai prover, que Deus vai mandar. Mas isso eu quero dizer para você, como é que está a sua vida? Você já tem saído da zona de conforto? Você tem tentado dar um passo a mais para ver na obra de Deus? Olha o que diz aqui, ó. Ele ouviu a má notícia. Esteja preparado para ouvir mais notícia. Ele sofreu, chorou, se lamentou, jejuou e orou ao Deus do céu. Você sofre. A Bíblia diz: chorai com os que choram e sorri com os que estão felizes. Às vezes você vai chorar com as pessoas. Meu Deus, eu queria ajudar mais. Não tem nada de errado você chorar. Não tem nada de errado de você sofrer com aquela pessoa também. Mas olha só, ele se lamentou e aí ele começou a jejuar, orar ao Deus dos céus. Agora o que está errado é você só chorar. A pessoa que só chora, só fica se lamentando e não toma uma atitude positiva, não toma uma atitude de reagir àquela situação, ela vai morrer no problema. Ela não vai sair daquele trauma, ela não vai sair daquela situação, ela vai começar a ouvir a voz do problema, que não tem jeito, é difícil demais, ninguém está nem aí, eu sou a minoria, e desiste. A maioria faz isso. As pessoas que são fortes em Deus, elas vão orar e jejuar. Diga assim, orar e jejuar traz um poder espiritual sobre a sua vida inigualável. Quando você ora e você jejua, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Os discípulos de Jesus foram expulsar demônios, não conseguiram. Aí Jesus essa casta só através de oração e jejum, porque é uma consagração para Deus. Às vezes o que está faltando é a gente se consagrar mais para Deus. E é muito difícil hoje, a gente vê pessoas que querem se consagrar no tocante a realmente tirar comida, orar mais, gastar mais tempo com Jesus, mas vale a pena. Se você quer romper uma área da sua vida que você está com dificuldade, ou você quer ver uma mudança numa cidade, uma mudança numa igreja, uma mudança em alguma coisa, você tem que orar e jejuar. Ele queria ver uma mudança, ele queria ajudar. Então ele sentiu aquela dor no peito, ele jejuou, ele orou ao Deus do céu. Diga assim, é necessário orar ao Deus dos céus. Ele é o único que pode fazer. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Quando você vê como é que aquele camarada continua, como é que aquela mulher continua, como é que aquele negócio nunca quebrou, o que quem está segurando aquilo ali é Deus. Só Deus segura. Tem gente orando ao Deus dos céus, aí Deus abre portas, Ele mantém coisas que parecem impossível aos olhos naturais. Você tem que continuar orando. Agora, o que estava acontecendo ali? Uma cidade tinha sido destruída. Hoje, nós somos conhecidos como o quê? Casa de Deus, morada de Deus. Imagina só que você foi destruído, você foi quebrado, sua cidade foi destruída, foi quebrada. Qual é a orientação para a vida de alguém que foi destruído, foi quebrado, foi arrasado? Restauração. O que Deus tem para a nossa vida? Restauração. Quando foi quebrado, foi destruído, os muros foram abaixo, a palavra de Deus para aquela cidade ali, através de Neemias, é que ele ia levantar um homem para restaurar. Ele quer enviar alguém para restaurar. Diga assim, a vontade de Deus sempre é restaurar. Ele ia fazer novos muros, ele ia fazer uma restauração. Só que Neemias tinha lá condições de restaurar uma cidade. Ele era um copeiro do rei. Então veja só, às vezes os problemas que a gente vê lá fora são tão grandes. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Você é um filho de Deus. Você tem que parar de se diminuir, de achar que não tem nada, que não pode nada, porque aí você está colocando a sua fé lá embaixo, você está sem fé. Você tem que crer que você é um filho de Deus e que Deus te ama e que se Ele deu Jesus por você, não te dará também todas as outras coisas, mas a minha mentalidade tem que mudar. Se Deus usou um copeiro do rei, Deus vai me usar, Deus vai me ouvir. A questão é, Deus só ouve quem ora. Deus ouve quem ora, quem jejua, quem entrega o coração a Ele. Às vezes Deus não ouve porque está falando com ele. Você está falando
com o irmão, você está falando com o pastor, você está falando com todo mundo, menos com Deus. Mas se você falar com Deus, orar, jejuar, mostrar que você está realmente interessado, que Deus lhe ajude, Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe ajudar. O negócio é que Deus lê o coração. Às vezes os profetas, alguns profetas falsos e outros, falavam de boca, que amava a Deus, que queria as coisas de Deus, mas era tudo de boca para fora, e o coração estava longe de Deus. Deus quer que o seu coração esteja perto dele. Ele quer que o seu coração esteja querendo se envolver verdadeiramente. Você não está lá ainda, mas você quer estar. Você não está conseguindo ainda, mas você quer conseguir. Você tem que demonstrar que você quer para Deus. É isso que Deus quer ver no coração. A intenção do coração, que é de uma mudança, que é sair da zona de conforto. Eu não estou indo nos cultos não, mas eu vou começar a ir. Eu não estou indo numa célula não, mas eu vou começar a ir. Está entendendo? Eu não vou deixar, eu não vou faltar mais. Se é um pouco que eu posso dar a Deus, dê. Ore. Ele teve uma atitude mesmo em meio à tristeza. Você consegue ter atitude em meio à tristeza? A tristeza faz com que você feche as portas do seu quarto, você feche a porta da sua casa, que você não queira atender mais ninguém, não queira falar com ninguém. Tristeza e medo fazem com que você fique paralisado. Estou com medo de ir lá de novo, estou com medo de começar isso de novo. Aí você não começa mais, você não tenta mais, você fica paralisado, porque eu tentei uma vez, não deu certo. Eu tentei outra vez, não deu certo. Jesus diz que você tem que sempre olhar para frente. Você sempre que perdoar. A Bíblia diz que se alguém pecar contra ti, 70 vezes 7 perdoa. Porque o teu coração tem que estar livre para começar de novo. Se você não perdoa, você nunca consegue começar de novo. O perdão é aquilo que limpa o teu coração. Olha só. Neemias tomou atitude em meio à tristeza e orou. Nem sempre para você orar você tem que estar feliz, tá? Ana, ela não podia ter filho. Ela começou a chorar e orar, e aí Deus deu o filho para ela. Às vezes você está triste, mas você tem que orar. Ele estava triste e chorando, mas jejuou e orou. Então, Neemias falou, ele sabia da palavra de Deus. Outra coisa que você tem que entender é que você precisa conhecer a palavra de Deus. Diga assim, é necessário conhecer a palavra de Deus. Porque o povo era destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento. Você tem que conhecer que Deus perdoa. Se você não conhecer a Deus, que Ele restaura, você vai continuar com as muralhas caídas. Ele orou ao Deus do céu no versículo 5, intercedeu pelo povo, confessou seus pecados e os do povo. Olha só, versículo 6. Intercessão é muito importante. O que é intercessão? Você se trancar num lugar e pedir pela vida de outra pessoa. Abençoa essa pessoa, ajuda ela. Já pensou alguém orar por você? Alguém está intercedendo por sua vida? Que Neemias fez, ele se colocou na brecha, mas ajuda aquela pessoa. Senhor, levanta ela, dá força para ela, dá inspiração para ela, supra as necessidades dela na sua casa, na sua família, faz um milagre ali, restaura. Isso são intercessores. A Bíblia, Deus está procurando verdadeiros adoradores, intercessores, pessoas que vão se colocar na brecha para orar por pessoas. Deus está precisando disso, de ver a igreja hoje se levantando, saindo da zona de conforto. Às vezes tem um dia todinho em casa, aí está lá na televisão, ó. O dia todo, não tem nada de errado ficar na televisão. Mas será que você não arranja nenhum tempinho para você buscar a Deus, ler a Bíblia? Às vezes tem que desligar a televisão, sair desse programa e gastar um tempinho lendo a Bíblia. Porque isso ali vai trazer resultado na tua vida. A televisão não vai. É bom ver, eu também vejo. Mas muito melhor é quando você vai ler um livro. Você vai ler a Bíblia, você vai orar ou vai ver um filme inspirador evangélico que vai te fazer ter uma atitude. Se você tiver uma atitude hoje, o teu amanhã muda. Se você tiver uma atitude hoje, você amanhã é outra pessoa. É a mesma coisa, a sua casa está toda desorganizada. Você tem uma atitude, eu vou trabalhar, eu vou limpar essa casa, eu vou arrumar essa casa. Você vai lá, assou a camisa, mas no outro dia, a semana todinha, a casa está limpa, está arrumada, porque você teve uma atitude. Se não tiver atitude, a casa vai ficar suja, desorganizada, a semana inteira, por falta de atitude. Eu tenho que ter uma atitude. E para essa atitude ser gerada no meu coração, antes eu tenho que orar. Jejuar. Quando você jejua, Deus te ajuda a tomar atitudes que você precisa tomar. Deus vai fazer coisas em você e em mim, que a gente nem imagina. Olha só, eu vou correr um pouquinho aqui, para a gente ver mais um pouquinho aqui, olha só. Ele confessou os seus pecados e o do povo. Confesse seus pecados. A Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados, você é perdoado e você é curado. Pessoas que não são curadas, elas não conseguem ouvir nada. Toda vez que houve alguma coisa que não é muito do agrado dela, ela se magoa, se entristece, sai. Pessoas curadas não ficam doloridas com qualquer coisa. Quando você se dói com tudo, é porque está faltando confessar pecado para Deus, né, para ser perdoado. Não, eu
Está entendendo? Tudo dói. É a mesma coisa, você tem uma ferida e a pessoa bota o dedo, dói. Agora você pode tocar aqui, ó, não tem ferida, não vai doer. Então hoje o que precisa? A gente confessar mais, falar mais com Deus, orar mais, se limpar, entendeu? Se limpar, porque às vezes a gente está tão cheio de traumas e de dores que a gente não quer falar mais com ninguém. Hoje é dia de se limpar e você ficar mais preparado para Deus colocar mais na tua vida, mais da presença dEle. Então ele confessou seus pecados, o do povo. Neemias declarava a palavra de Deus. Olha só, versículo 8, olha o que é que ele diz aqui, ó. No versículo 8: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. O que Deus está dizendo? Que Ele restaura. Se algum tempo da sua vida você foi infiel, deixou os caminhos do Senhor, no momento que você volta, Ele te restaura, Ele te traz de volta, Ele te faz prosperar. É tempo de restauração. Com Deus Ele está sempre preocupado em restaurar as pessoas. Eu tenho que deixar que Deus toque o meu coração no termo de me preocupar com pessoas e ver vidas restauradas. Com Deus, vidas restauradas, vidas de volta na igreja. Olha só o que Ele diz aqui, ó. No versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele queria o favor do rei. Quem é que faz você ser bem-sucedido? É Deus. Olha a oração dele, olha só. Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Diga assim: faze prosperar hoje o teu servo. É Deus que te faz prosperar. É Deus que te faz prosperar. É Deus que abre as portas para você. Agora o que é que ele diz? Deixa os teus ouvidos abertos à oração do teu servo. Deus responde à oração. Você e eu temos que orar, clamar, jejuar. Deus vai responder. Deus vai responder. Agora, toda ação tem uma reação. Com Deus, se você orar, se você jejuar, se você buscar, vai ter uma resposta de Deus. Deus quer que a gente hoje faça a nossa parte. Diga: é necessário que eu faça a minha parte. Deus vai responder, Deus é fiel, Ele vai responder. Eu estou dizendo para você, se você quer ver uma mudança nessa semana, começa hoje. Começa hoje. Como assim? Vou começar a ler a Bíblia todos os dias, vou começar a orar, vou começar a jejuar. Hoje eu começo um jejum só de líquido. O objetivo é tentar aguentar 7 dias, né? Só no líquido, começando hoje. Mas cada um faz o que aguentar. Se não for só de líquido, tira uma refeição de manhã, tira alguma coisa, porque eu não recomendo ninguém fazer uma coisa que não aguenta nem vai ficar doente, entendeu? E vai cair por aí, que saco vazio, né? Não fica de pé. Faça o que você pode. Estou dizendo que eu vou começar hoje, que Deus tocou na minha vida já, disse assim, ó, por 7 dias, você vai, colocou no meu coração de eu ficar só no líquido. Às vezes você vai ficar magrelo, mas não tem problema. O negócio é cumprir o propósito. Quer emagrecer também com propósito, vá fazer que você vai ver. Agora você vai se encher da presença de Deus, você vai ter graça de Deus, portas que estão fechadas vão se abrir, aqueles negócios que estão te perseguindo vão parar. Por quê? Porque Deus entra com providência. É necessário consagração para a gente ver as coisas mudarem, para a gente ver os céus se abrir, entendeu? Tem que ser diferente. Quer coisa diferente? Seja diferente. Neemias foi diferente e nós temos a opção de ser diferente. Eu vi que ele leu, ele chorou, ele intercedeu, ele jejuou e clamou por dias. Então nós temos que fazer isso também. E agora, vamos lá, capítulo 2 de Neemias. Vamos saber mais um pouco sobre Neemias. Olha lá, capítulo 2. Por que Neemias? Porque ele era apenas um copeiro do rei. Apenas uma pessoa normal, comum. E ele tinha atitudes diferentes. Você pode ser uma pessoa normal, comum. Mas se você tiver atitudes diferentes no seu dia a dia, você vai crescer e vai ajudar outras pessoas. E eu queria que essa mensagem caísse no nosso coração. É necessário que a gente saia da zona de conforto para ajudar outra pessoa. Pode ser uma pessoa só na semana, mas ajude alguém naquela semana.
Na outra semana, ajude outra pessoa. Se você pode ajudar duas, ajude duas. Ore. Se você não tem nada para dar, você tem oração. Dobre o joelho no chão e interceda por alguém. A sua vida muda quando você ajuda outras pessoas. Quando você começa a orar por pessoas, dedicar seu tempo, fazer alguma coisa por pessoas, você é mudado. Você é transformado enquanto você ajuda outras pessoas. A sua vida que é transformada. A das outras é ajudada e a sua é transformada. Porque Deus vai colocar mais dele em você. Então vamos lá, capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Vamos lá. Neemias, na hora de servir o vinho. Então Neemias era servo. Ele ia servir o vinho. Às vezes a gente só quer ser servido, né? Ei, traz isso aí, traz o arroz, traz o feijão, traz a comida, traz o copo d'água. A gente quer ser servido. Mas será que a gente gosta de servir? A gente gosta de levar? Será que a gente gosta de, não, vou levar para ti hoje. Hoje eu vou servir o teu prato. Hoje eu vou servir a tua comida. Às vezes a gente quer ser servido. Mas servir já é mais difícil, né? Então, qual é a diferença de ser cristão? Cristão é aquele que tem o prazer de servir. Jesus disse que ele era como servo de todos. Então, isso aqui começa, quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo que essas coisas aqui fazem diferença. Ele servia o rei. Então, quem serve está próximo de Deus. Diga assim, quem serve está próximo de Deus. Não era qualquer pessoa que ia conseguir coisa com o rei não, viu? Ele servia ao rei. E diz assim, ó, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Imagina só, um servo, alguém que trabalha para você, ou trabalha para o rei, ou você, mas nunca tinha estado triste. Imagina um funcionário, alguém que você anda todos os dias e essa pessoa nunca esteve triste. Você nunca viu a pessoa triste, você nunca viu a pessoa abatida, sempre servindo, sorrindo, sempre fazendo a obra de Deus, o serviço que ele faz sorrindo. É muito bom você ver uma pessoa que está sempre alegre, ou uma pessoa que está sempre, pelo menos, se esforçando para ser uma pessoa gentil, agradável e querer fazer o melhor. Assim era Neemias, ele fazia o melhor para Deus. Diz que nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Quem perguntou se ele estava triste? O rei. Ele perguntou, por que você está triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Comida você tem, dinheiro você tem, lugar para dormir você tem um palácio, você mora aqui comigo, você tem tudo. Por que você está triste? Existem pessoas tristes porque estão vendo pessoas lá fora passando por dificuldade. É um coração diferente. É um coração que se importa com o próximo. E é isso que tem que tocar o nosso coração hoje. Será que existe esse amor no meu coração, no seu coração? Será que isso é comum hoje? A gente se preocupar com as pessoas que estão lá fora? As pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão passando por lutas, as pessoas que estão presas. É necessário que a igreja desperte para esse tipo de sentimento que tinha Neemias quando entrar na presença do rei. O seu rei é Jesus. Quando você entrar na presença de Jesus, você às vezes você tem que entrar lembrando de outras pessoas que precisam estar lá. Se a gente não se preocupar com as pessoas, ninguém vai. Se a gente que conhece a palavra não tomar uma atitude em relação a se preocupar, orar e ajudar, quem é que vai fazer isso? Agora, às vezes, a gente está que nem aquela parábola do samaritano, né? A gente vê a pessoa doente, mas para passar para o próximo. Não, quando eu vejo alguma coisa, eu tenho que ser a pessoa que vai parar e tentar ajudar. Porque se eu vejo só vai passar para terceirizar o problema, eu não estou fazendo muita coisa. Eu tenho que levar para Jesus. Senhor Jesus, como é que a gente vai ajudar essa família? Senhor Jesus, vamos levar para a igreja, vamos orar em igreja junto. Isso é certo, vamos trazer para a igreja a causa, vamos todos orar, vamos unir a nossa fé para que a gente possa ajudar. Às vezes ali vai ter uma pessoa com mais condições, ou alguém que Deus vai tocar o coração, a gente externa para a igreja, a gente ora e Deus abre portas para que isso aconteça. Aqui ele disse assim, ó, que o rei lhe perguntou, pois o rei me perguntou, por que o meu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Que tal Deus te perguntar? Deus perguntou para Salomão em sonho, o que tu queres? Em sonho, pede qualquer coisa que eu te darei. Já pensou Deus te perguntar, o rei te perguntar, o que tu queres hoje? Já pensou se você está preparado, se Deus te perguntasse, o que você quer hoje? Eu te dou qualquer coisa. O que você pediria?
Deus pode fazer essa pergunta para quem está preparado para responder. Senão você nem passa para Deus. Deus nem vai pensar em parar para te fazer essa pergunta. Porque às vezes você não está preparado para responder aquela pergunta ou não tem um coração direito ainda. É aquele negócio, se você der muito, para quem não está preparado, aquela pessoa se perde. É melhor ela ter pouco do que ela ter muito e se perder. Então, primeiro você tem que criar uma estrutura de coração para que Deus te derrame poder, derrame graça. Já pensou se Deus derrama muita unção sobre a vida de alguém arrogante? Aí a pessoa toca num é curado, aí toca no outro é liberto. Olha aí, quando eu oro, a pessoa é curada. Quando eu oro, essa é liberta. E ele começa a se pabular que ele é melhor do que os outros, aí Deus não dá. Porque no coração o camarada é orgulhoso. Não entende que a glória é de Deus, que ele não é nada e que quem faz alguma coisa na obra é Jesus, não é ninguém. A glória tem que ser sempre de Deus, é Ele que faz a obra. Nós só somos instrumentos. Agora Deus só dá a cada um a medida que Ele pode suportar. Senão, estraga. Deus só dá aquilo que você pode suportar. E Ele conhece o seu e o meu coração. E Ele vai moldando. Quanto mais eu me preocupo, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu me achego a Deus, mais Ele se achega a mim, com a motivação correta. Diga assim, é necessário vigiar a motivação do coração. Como é que eu sei que meu coração está bom na motivação ruim? Eu vou ensinar a vocês. Quando existe mágoa, quando existe dor, quando existe indiferença, tem alguma coisa errada no nosso coração. Tem alguma coisa errada. Porque Deus quer que a gente ame as pessoas, a gente dê sem esperar receber de volta. Deus quer que a gente perdoe. E quando alguma coisa está no meio, um ranço, a gente está achando que a gente é melhor do que os outros, faz mais do que os outros, isso está incomodando o nosso coração. Deus vai dizer, então para de fazer. Até tu arrumar teu coração. Ele disse, se alguém tem alguma coisa e vai ofertar contra você, deixa a tua oferta, arruma com aquela pessoa e volta. Porque Deus prefere o coração do que o dinheiro. Deus prefere o coração. O tipo de coração é mais importante do que o que você faz, mas é como você faz. Então o que Deus quer? Diz assim no Salmo, como eu me manterei no monte do Senhor, na presença do Senhor, aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Eu preciso que Deus purifique meu coração. Como? Confessando o meu pecado, como Neemias fez, orando, jejuando. Aí Deus apaga o teu pecado, apaga o teu passado, tu recomeça, faz as coisas direito e Deus vai te ajudar mais e mais. Agora, eu preciso vigiar o meu coração. Eu não posso deixar que nada magoe meu coração. A Bíblia diz, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. Deus quer o teu coração. Perdoa as pessoas que te machucaram, te deram calote, te roubaram. Acontece isso direto. A gente tem que aprender a perdoar. Não que você não vai cobrar, mas não fica com aquele querendo matar o camarada. Não é aquela dor lá dentro. Não, porque isso atrapalha a unção, atrapalha você se libertar. Olha só, quando o rei pergunta, você responde. Às vezes o rei não está nem perguntando e você está dizendo que quer. Se prepara para receber. Quando você quer uma plantação, Deus manda chuva sobre justo e sobre injusto. Às vezes você é justo, você trabalha muito, e você vê o cara lá fora que nem é temente a Deus, está sendo abençoado. Por quê? Porque Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Você não pode se entristecer porque outra pessoa, porque eu trabalho tanto, eu estou tanto na igreja. A gente tem essa mentalidade, eu estou tanto na igreja porque o outro é mais abençoado. Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto. Se o outro é abençoado ou não, isso não tem que ferir o meu coração, porque isso já é inveja. Quando eu vejo que alguém está prosperando mais do que eu e eu não estou, alguém tem mais unção do que eu tenho, isso tudo é um espírito errado, entendeu? Porque Deus abençoa os dois. Deus vai te abençoar. Agora o resultado da colheita é o seguinte, as suas coisas que você está pegado é aqui na terra ou no céu? O que é mais importante para você? Você pode ter aqui, mas você tem que estar sempre visualizando o céu. Quando você visualiza o céu, o seu coração tem que estar limpo. Porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Assim como você perdoa, Deus te perdoa. Já pensou? Se você não perdoa, você não consegue receber o perdão de Deus. Aí você não entra no céu com toda a Bíblia, com todo o conhecimento, com tudo. Se eu não consigo perdoar as pessoas, o próprio Deus não vai me perdoar. É o Pai Nosso que a gente aprendeu, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então eu tenho que perdoar. E esse negócio de perdão todo dia acontece uma rixazinha, uma brigazinha, uma coisinha assim que a Bíblia diz assim, será inevitável, Jesus diz que é inevitável que venha as mágoas, que venha os escândalos, que venha alguma coisa que te machuque. É impossível que você passe nessa vida sem ser machucado. Você tem que aprender a lidar com a dor.
Você tem que aprender a lidar com a mágoa, você tem que aprender a lidar com a raiva, com o rancor, porque todo mundo vai tentar te derrubar, tem gente que vai tentar te derrubar, a situação vai ser contrária a você, o mundo não é justo, e você às vezes cresceu tanto, às vezes, cadê tudo que eu tinha, não tenho mais. Recomeça. Tenha peito para recomeçar, como Neemias. Ele era um copeiro do rei e ele estava disposto a recomeçar pelos outros. Ele já tinha, mas eu vou lá e eu vou ajudar aquele pessoal a recomeçar. Eu quero saber quem aqui vai ter uma decisão que nem essa. Tudo bem, eu estou aqui bem, mas eu estou disposto a ir lá ajudar aquele pessoal a recomeçar. Eu vou lá, eu quero que Deus use a minha vida para eu ajudar outras famílias a recomeçar. Isso é ser cristão. Eu vou ajudar outras pessoas a recomeçar. Está sofrendo, está saindo do cativeiro, está preso. Quem quer ajudar outras pessoas a sair? Amém? Deus vai te usar. Deus vai te usar. Olha o que eu estou dizendo. Deus vai te usar. Uma palavra, uma oração, um convite para a igreja, você vai ser usado por Deus. Neemias saiu da zona de conforto. E as coisas aconteceram depois que ele jejuou, que ele orou. Ele teve essa inclinação do rei ao seu favor. Quando você ora e jejua e se consagra a Deus, existe uma inclinação de Deus para você, para que você peça e receba. É só isso, é uma graça de Deus. Não é uma troca, mas é uma graça, porque Deus está vendo que o teu coração quer mais dele. É muito importante que a gente veja que a gente queira mais de Deus. Olha só, no capítulo 2, Neemias estava sempre alegre em servir o rei. Por isso que o rei perguntou, porque ele tinha alegria constante. Diga assim: eu preciso buscar ter alegria constante. É melhor ser alegre do que viver chateado, é ou não é? É melhor ficar alegre. Eu não ganho nada quando eu estou chateado. Acaba o meu dia, né? Às vezes você tem uma discussão besta, uma coisa, acaba o seu dia, fica tudo chato, parece que você não tem vontade de fazer mais nada. Então, melhor parar. Uma discussão besta pode acabar todo o nosso dia. Então, faça tudo para não discutir, releve, deixa de lado, porque isso pode atrapalhar todo o convívio de um dia, né? Olha só, o que aconteceu mais aqui? Versículo 2 no finalzinho. Por que o meu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha só, quem perguntou foi o rei. O que você gostaria de pedir? Imagina o rei chegar para você. O que você gostaria de pedir? Alguém que tem condições de dizer: eu posso te dar o que você quiser. Você quer uma casa? Você quer um carro? Você quer todas as suas dívidas pagas? Imagina. Camarada tem dinheiro, Deus tem dinheiro. Deus é o dono do todo rei, toda prata. O que você gostaria de pedir, meu filho? E eu digo a você, tem muitas vezes que Deus chega e pergunta para você de verdade: o que você gostaria de pedir? Eu já ouvi Deus perguntar para mim o que eu gostaria de pedir. E eu estou fazendo, eu respondi a ele me deu. Que um dos meus sonhos na minha vida, desde que eu era mais novo, era ser pastor. Mas isso parecia uma coisa impossível, porque eu era alguém que vivia correndo, apostando corrida de carro, igual Velozes e Furiosos mesmo, tinha um Mustang conversível, com nitrogênio, ganhava dinheiro apostando corrida, e fazendo faculdade, levando todo tipo de multa. E Deus me livrou da morte e de outras coisas e me trouxe para a presença dele. Mas eu queria, mas parecia impossível, que era jovem e totalmente, eu achava que os crentes tinham a cabeça desse tamanhozinho, que era tudo manipulado pelo pastor. Por isso eu disse: o dia que eu for ser pastor, eu nunca vou ser um pastor manipulador, nem forçar ninguém a nada. Eu vou ensinar a Bíblia e o Espírito Santo que convence. Mas eu vou amar as pessoas independentemente de elas obedecerem ou não, elas e Deus. Eu vou mostrar o caminho certo. Agora, tu quer ser um líder, tu quer ser alguém que quer crescer, que quer ter... Esse aqui é o caminho, ó. Mas amar, todos serão amados e todos serão bem cuidados. Agora, todos receberam a pergunta de Deus: o que tu gostaria de pedir? Não. As pessoas que se consagram, que se doam mais, elas recebem mais de Deus. As pessoas que plantam mais, elas colhem mais. Porque isso é a semente. A semente que você plantar, o tanto que você plantar, o tanto que você vai colher. Mas Deus, ele te ama independente da sua plantação. É claro que você vai colher de acordo com o que você plantou, mas o amor por você é incondicional. Neemias respondeu com temor, escolhendo as palavras. Às vezes tem que escolher as palavras para não machucar pessoas. Eu vou escolher as palavras: que o rei viva, né? Ele começava como
como Esther, ela teve favor, mas ela sabia falar com as pessoas que estavam acima dela. Às vezes a gente não sabe falar com as pessoas que estão acima da gente. A gente tem um complexo de inferioridade e parece que quer brigar com as pessoas que estão em cima da gente, que têm autoridade sobre a gente. A gente quer falar de uma maneira como se fosse ofensiva, e está errado. Ele, quando chegou para o rei, ele falou assim, ó: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste, né, se o meu povo e a cidade dos meus pais foi destruída, né? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Deixa eu te falar um negócio. Aprende com Neemias. Eu estou aprendendo também. Quando a oportunidade vem, o que é que você deve fazer? Orar antes. Diga assim: orar antes. O rei perguntou: o que é que tu quer? Ele podia estar empolgado e pedir um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. E depois disse: se for da vontade do rei, envia-me a mim. Diga assim: Neemias era copeiro do rei, mas não era preguiçoso. Ele disse: envia-me a mim. O que a gente faz às vezes? Ei, envia João, envia Pedro, não, envia Maria lá para resolver aquele negócio lá. A gente está terceirizando e mandando os outros irem. A Bíblia diz que quando você for, você vai colocar a mão sobre os doentes e eles serão curados. Quando você fizer, você vai falar em novas línguas, que o Espírito Santo vai. Quem está fazendo está tranquilo. Eu estou falando para as pessoas entenderem que é necessário que a gente faça e a gente incentive, mas o maior incentivo está na oração. Querido, essa é uma oportunidade. Tem um serviço ali, é uma oportunidade. Para crescer dentro de uma empresa, às vezes você precisa entrar nela. E às vezes a porta para você entrar, às vezes você vai ali só para varrer a empresa. Você vai ali só para ajeitar as coisas. Aí você vira amigo do patrão. Aí patrão, ó, não, vou te subir de cargo. Tu é muito bom, tu está sempre alegre, tu nunca está reclamando. Aí você faz com que a pessoa que está sobre você goste tanto de você, que você vai, ó. Não tem mais, como é que eu vou dizer? Não tem mais diploma, não tem nada que possa levantar você como amizade. Quando você tem amizade com as pessoas, amizade com Deus. Imagina você ser amigo de Deus. Tem essa pessoa que está lá há 40 anos no cargo, você acabou de entrar lá naquele lugar, mas você é amigo de Deus. Deus vai lá e te coloca lá em cima. Por isso que a Bíblia diz: os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Porque para Deus, o importa é o tipo de coração. Ele levanta as pessoas. Se você tiver o coração, se você tiver o coração sincero, agradável a Deus, se você não for pesado para as pessoas, Deus vai te levantar. Porque Jesus não era pesado. Jesus deixava as pessoas escolherem. O caminho é esse. Uma vez saiu todo mundo da igreja, vocês vão querer sair também? Para os discípulos, eles não. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas ele deixava as pessoas escolherem. Diga assim: é necessário que a gente aprenda a deixar as pessoas escolherem. Mas Deus sempre é a melhor escolha. Mas eu tenho que deixar a pessoa escolher. Lembra do pai? O exemplo do pai do filho pródigo? Ele pediu a herança e o filho se mandou. O pai deixa as pessoas escolherem. É difícil a gente conseguir isso. Deixar as pessoas escolherem. É muito difícil. A gente quer escolher porque a gente sabe que é o melhor e eu vou escolher. Às vezes eu tenho que confiar em Deus. Olha, eu te amo muito, quero que você ande desse caminho. Mas você tem que escolher. A gente não pode. Se Deus não tira o arbítrio, eu tenho que conseguir. Isso é muito difícil para o homem. Entendeu? Dar arbítrio para as pessoas. Está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado às vezes. Mas tem que confiar que existe um Deus. E a gente não tem mais poder do que Deus para mudar ninguém. Agora, quando você vê a pessoa de livre e espontânea vontade, querendo ir para os caminhos do Senhor, querendo buscar mais de Deus, o Espírito Santo está agindo. Quer dizer que você dobrou o seu joelho e orou. É diferente de uma pessoa que manda, chefia, pessoa que lidera. Chefiar, muitas são chefe. Chefia, olha, bota o olho porque está pagando. Liderar não. Você é o exemplo. Você ora por elas quando elas não estão vendo. Você está intercedendo pela vida delas como quando ninguém está vendo. E você sempre dá escolha. Jesus dava escolha. Aí você está liderando. Só que as pessoas querem seguir Jesus porque sabem que é o melhor caminho. É diferente chefiar e liderar. E Deus quer que a gente seja líder, não chefe de ninguém. Lidere
lidere, faça coisas por pessoas sem que ninguém esteja sabendo, que Deus vai lhe abençoar. Olha só, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi: se for do agrado do rei, se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir. O que é que ele disse? Eu estou trabalhando, eu não tenho como sair daqui, mas o Senhor é o rei, e eu vou pedir uma coisa: me deixa ir, porque eu vou reconstruir. Eu queria pedir uma coisa: que o Senhor me deixe ir, se é da tua benevolência, que o Senhor me deixe ir trabalhar, que o Senhor me deixe ir reconstruir. Imagina, ele sair da zona de conforto, como eu comecei pregando, e ir lá reconstruir. Ele não era pedreiro, ele era copeiro. Como é que ele ia reconstruir? Ele ia incentivar outras pessoas a reconstruírem também. Foi isso que ele fez. Ele foi lá como um incentivador, ele foi lá caladinho, não contou para ninguém, entendeu? Quando ele foi, e depois ele começou a incentivar que cada um começasse a reconstruir na sua casa. Começa a reconstruir aqui, começa a ir aqui também, irmão. Irmã, chama aquele vizinho lá, irmã, chama um outro lá, aquele que não está indo, aquele que saiu, começa a chamar também. Todo mundo começa esse reboliço na igreja. Vamos reconstruir, vamos convidar, vamos buscar, inspirado por Deus, debaixo da graça de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Ajuda ali, ajuda na cantina, irmão, ajuda com os envelopes. Irmão, vamos orar para que Deus, se todo mundo fizer um pouquinho, tanto você vai estar alegre de estar fazendo a obra de Deus, mas como você vai ver o crescimento, porque sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Agora se junta todo mundo para fazer, a obra dispara. Por isso que eu digo, é necessário que todo mundo seja tocado pelo Espírito Santo, porque quando você é tocado pelo Espírito Santo, você pede para fazer. Diga assim: quem é tocado pelo Espírito Santo, pede para fazer. Envia-me a mim, deixa eu ir lá reconstruir aquilo lá, deixa eu ir lá. Aí sabe o que é que o rei disse? Ele disse assim, ó: que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Quando você está com Deus, você é maioria. Diga assim: quando eu estou com Deus, eu sou maioria. Sabe o que ele disse? Me envia lá, porque eu vou reconstruir. Como que ele ia reconstruir? Ele tinha visão de Deus para que aquilo ali fosse reconstruído. Quem tem visão de Deus quer ver reconstrução, recomeço, restauração. Nunca quer derrubar ninguém. Nunca tem prazer em colocar o outro para baixo. Quando você vê tentando colocar o outro para baixo, aquela pessoa ou está cega, ou ela está sendo usada pelo inimigo. Porque não tem como um ser humano do bem, uma pessoa de Deus, ter prazer em derrubar ou parar a obra de ninguém. Entendeu? Uma pessoa do bem, ela quer sempre ajudar. Se não deu certo aqui, querido, tudo bem. Se não gostou desse ambiente aqui, vá para outro, mas continue a obra. Entendeu? Que a obra de Deus cresça. Uma vez Paulo e Barnabé se desentenderam, foi para um lado, mas a obra cresceu. O negócio é não parar. Você nunca pode parar nem desistir da obra de Deus. Você tem que entender que todos os lugares vão existir dificuldades, todas as famílias, por melhores que sejam, vai ter um confronto aqui, uma dificuldade ali, mas a gente não pode desistir. A gente tem que sempre incentivar a continuar. Deus, porque quando você partir daqui para melhor, você tem que ter uma intimidade com Deus aqui. Você tem que ter uma morada no céu lá. E isso, todo mundo precisa ter a sua. Aquele negócio de ora por mim não vai funcionar. Você tem que orar por você nesse momento. Você vai ter que estar preparado. E ele diz assim: então o rei estando presente, no versículo 6, diz assim, ó: então o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. Deixa eu te dizer, quando você é importante, o rei quer que você volte. Você vai, mas você volta. Eu deixo você ir e te ajudo a ir, mas você tem o seu lugar aqui garantido, você volta. Será que quando você faz diferença para as pessoas? Se as pessoas vão dizer, vai-te embora e nunca mais volta, ou vai dizer, tu pode dar uma saidinha lá, mas depois tu volta. Porque o copeiro era um bom copeiro. Onde é que ele arranjar um camarada daquele que estava sempre sorrindo? E outra, copeiro naquele tempo era uma profissão um tanto arriscada. Como assim? Ele tinha que provar tudo antes do rei comer. E todo mundo queria envenenar o rei, para quê? Para tomar o lugar do rei. Então, desde aquele tempo, já era assim. O pessoal da família mesmo queria envenenar o camarada para ele morrer, para um filho, um aliado da família que tinha parentesco, tomar o lugar do rei. Sempre foi assim. Ou seja, o copeiro, ele estava sujeito a morrer sempre antes, porque ele tinha que provar a comida do rei. Então, eu quero dizer um negócio para você. Ele teve o favor de Deus, né? Agora ele diz assim: quando você quiser alguma coisa, estabeleça um tempo.
Estabeleça um tempo. Quanto tempo você quer para ir? Quanto tempo você quer para você começar isso? Quanto tempo você vai precisar para montar esse negócio que você está precisando? Estabeleça um tempo e ore a Deus. O rei botou um limite ali para ele, ó. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marque um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. Tenha metas que Deus vai te abençoar. Uma pessoa que não tem visão não prospera. Se você não sabe para onde está indo, como tem muita gente por aí que não sabe para onde está indo e quer liderar pessoas sem saber para onde está indo, vai chegar em lugar nenhum. Você tem que saber quem te chamou e para onde você está indo, para que Deus possa te abençoar. Você tem que saber. Você tem que saber qual é a sua missão, qual é a sua visão, o que, que Deus tem para a gente. E Deus tem que você seja um restaurador de almas. Se você morrer restaurando vidas, pregando o evangelho, fazendo o que Deus te mandou fazer, você cumpriu a sua missão. Como o apóstolo Paulo, ele disse que tinha cumprido o chamado dele, tinha cumprido a missão dele. Ele disse, várias vezes ele dizia, eu não sei se é melhor que eu vá morar com Deus, é muito melhor. Mas ele disse que era melhor para o povo que ele ficasse, porque assim ele estaria abençoando o corpo de Cristo. Ele estaria abençoando as pessoas, então eu vou ficar. Para ele era melhor ir para o céu, que ele já tinha construído bastante coisa, tinha ganho muitas almas, mas ele preferia ficar para ajudar as pessoas que estavam aqui. Às vezes a gente tem que entender que o sacrifício pelas outras pessoas tem que ser maior do que o seu bem-estar. Às vezes você já fez muito, às vezes Deus podia te levar e dizer, não, você está tranquilo lá, já tem uma morada no céu. Mas quando o coração do camarada é por pessoas, ele prefere ficar e sofrer mais e ajudar outras pessoas. E se doar mais pelas pessoas. E eu quero dizer para você, é necessário uma doação para andar com vidas, para cuidar de vidas. É necessário. E Deus vai fazer isso. Fez com Neemias, olha só. Estamos acabando. Ele disse no versículo 7, ó. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Diga assim, visto, mais alto, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Quando é que os seus pedidos são atendidos? Quando a bondosa mão de Deus está sobre mim. Mas por que a bondosa mão de Deus estava sobre ele? Primeiro, ele se preocupava com os irmãos dele. Segundo, ele orou, chorou e jejuou. Terceiro, ele teve atitude, ele se dispôs a ajudar as pessoas. Ele disse, envia-me a mim, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Ele não terceirizou, disse, eu quero ir, eu quero ajudar. E aí Deus viu que ele confiava em Deus. Ele disse, se ninguém for, eu vou. E não vou nem pedir para ninguém, eu vou. E ele foi. Quando ele foi, ele conseguiu essas cartas para todo o suprimento. Deixa eu te falar, Deus tem todo o suprimento que você e eu precisamos. Deus tem. O que está faltando é eu pegar Neemias e ver, eu já estou orando, glória a Deus. Estou lendo a palavra, estou citando, glória a Deus. Eita, não estou jejuando não. Está faltando jejuar então. Porque Neemias orou, leu a palavra, jejuou, chorou e se dispôs para ir. Estou indo. Ou senão, estou jejuando, mas não estou indo. Não estou lendo a palavra. O que está faltando? Porque às vezes é uma peça só. Você vê uma máquina funcionar, por exemplo, um motor. Ele só funciona se tiver óleo. Um carro, ele pode ser a BMW, mas se não tiver gasolina, ele não anda. Então, a gente pode ter todas as peças e está faltando uma ali para a gente. Qual é que está faltando? É humildade? É se preocupar com as pessoas? É interceder por vidas? É trazer gente para a igreja? É ajudar financeiramente? É ir? É o quê? No reino de Deus tem a ver com pessoas. O que está faltando hoje? E aí, o que acontece? A bondosa mão de Deus está sobre a gente para que a gente seja bênção. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ter muito para dar no momento que você começar a se preocupar com as pessoas. Sempre vai ter, porque Deus olha o seu coração. Eu posso colocar na mão desse, porque ele é generoso, ela é generosa. Ele vai fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E estamos quase acabando aqui, olha só. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aí, presta atenção.
Com isso, fui aos governantes do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Sempre vai ter gente que vai ficar chateado quando você quiser fazer o bem. Aparece os Sambalate, os Tobias, que não vão gostar que você está fazendo bem. Ele fez tudo para salvar pessoas. Tinha gente que estava virado porque ele estava fazendo bem. Tem gente que vai se irritar porque você quer ajudar. Tem gente que vai se irritar porque você quer ir para a igreja. Tem gente que vai querer destruir os seus planos de ir, vai botar defeito, vai botar problema. Sempre vai existir isso. Aqui não foi diferente. Fazendo tudo certo, a mão de Deus estando sobre ele, não evitou os problemas com pessoas. Então, mesmo que a mão de Deus esteja sobre você, às vezes tem inimigos que vão se levantar para tentar lhe derrubar, para tentar parar a obra de Deus, para zombar. Foi isso que eles fizeram. Eles zombaram de Neemias. Ah, isso não vai dar nada. Isso não vai dar em nada. Você começa uma boa obra, isso não vai dar em nada. Isso não é nada. Cuidado quem você escuta. Cuidado com quem você escuta, com quem você anda. Tem pessoas que estão com a cabeça cheia de malícia. Vê coisas onde não existe. Onde não existe. Vê coisas onde não existe. Inventa coisas onde não existe. Eu já vi tanta coisa acontecer e ouvi tanta conversa que nunca existiu na vida, que eu fico assim, meu Deus, como é a criatividade da pessoa, como a mente é perturbada de algumas pessoas que inventa coisa que não existe. Então, você vai ficando o quê? Você viu isso? Você tem certeza que você viu isso mesmo? Quando alguém me contou uma história, eu pergunto assim, você tem certeza que você viu isso mesmo? Foi desse jeito mesmo que você viu isso? Porque quem escuta de terceiros e repete a conversa, papagaio, aquele... Aqui numa sala, com 10 pessoas, se a gente botar aquela brincadeira do telefone sem fio, você fala uma coisa, sai outra? Imagina numa cidade de 70 mil pessoas. Então, cuidado. Não escute qualquer coisa por aí. Não deixe cair no seu coração qualquer conversa por aí. Se você quer saber sobre alguém, alguma coisa, você vai e pergunta àquela pessoa diretamente se é do seu interesse, que normalmente não deve ser. Você deve se interessar com a sua vida e se interessar com o bem-estar da vida dos outros, em intercessão para crescer. Mas aqui já tinha o Sambalate e Tobias dizendo que não ia dar certo, que estavam irados com a obra. Mas quem estava lá com eles era Deus. Mesmo que Deus esteja com você, não evita perseguições. Não evita, mas você vai vencer. A vitória é certa, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é com você, Deus vai te dar a vitória. Olha só, estamos quase acabando. Versículo 16. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Presta atenção. Ele chegou lá no primeiro momento, não falou nada para ninguém. No primeiro momento, nada para ninguém. Só que o coração dele já tinha que ele usar aquele pessoal para reconstruir as muralhas de Jerusalém, a cidade. Mas no primeiro momento ele não falou nada. Existe o tempo certo de você falar. A Bíblia diz que existe um tempo certo para tudo. Se você fala que você vai botar um negócio grande, no outro dia alguém vai e coloca um negócio no teu lugar. Igualzinho, você fez um negócio todinho, imaginou tudinho, disse até como ia fazer. Quando vai ver, alguém foi, pegou a tua ideia e botou no teu lugar. Então fica calado. Coloca só quando tu for colocar caladinho, porque senão o outro vai lá e pega aquela tua ideia. Então olha só, agora quando chegou a hora, ele falou. E aí ele disse assim, ó, vocês querem se manter nessa condição aqui, ou vamos se reunir aqui e vamos reconstruir? Eles se reuniram para reconstruir. Está na hora de você incentivar as pessoas. Vamos se reunir aqui, vamos reconstruir. Vamos arrumar esse negócio aqui. Vamos fazer esse negócio dar certo. Tem que se reunir as pessoas. Ele fez isso. Olha só. Também contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução.
Você é alguém que incentiva pessoas a começar a reconstrução? Será que as pessoas escutam você e dizem, vamos começar essa reconstrução, vamos voltar para onde a gente parou, vamos começar isso aqui que está acabado? Você tem que ser alguém assim, que você chega lá e o pessoal quer te seguir, porque Deus está com você. Deus quer fazer isso no nosso meio. Olha só, também lhes contei como Deus tinha sido. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem à realização desse bom projeto. É necessário se encher de coragem. Diga assim, é necessário coragem. Às vezes existe um que está animado, um que é inspiração, se inspira com ele. Agora não segue aquele que está mais desanimado que tu não. Se inspira com quem está animado, se inspira com quem quer fazer, se inspira com aquela pessoa que está te levando para orar, que está te levando para começar de novo. Se inspira, porque Deus quer uma restauração. E eles disseram, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sabe por onde que eles começaram? No capítulo 3, e vamos estar encerrando. Olha só. Eles disseram, eles ficaram cheios de coragem. No versículo 19 diz assim, ó: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O sumo sacerdote Eliabe e os seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho, reconstruíram a porta das ovelhas. E eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Deixa eu falar, assim que eles ficaram cheios de coragem, no mesmo momento, os inimigos levantaram e disseram que eles não iam conseguir, que aquilo ali era um fogo de palha. Desprezaram eles e ainda disseram que eles estavam se rebelando contra o rei. Olha as palavras do inimigo. Toda vez que você se enche de coragem e Deus está com você e Deus te levanta para uma grande obra, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter oposição. Sempre vai vir um enviado do inferno para dizer que não vai dar certo, que tem alguma coisa de errado, que não é para acontecer. O que você faz? Você diz, Deus é comigo e Ele vai nos fazer bem-sucedido. Deus é contigo e é Ele que vai te fazer bem-sucedido. E essas pessoas que estão falando besteira, ó, ouvido de mercador para elas. Ouvido, não ouve. Não escute gente que só fala em derrota. Não escute pessoas que só querem lhe colocar para baixo e que diz que nada vai dar certo. Não escute, porque senão, se você escutar essas pessoas, você vai ficar que nem elas, um nada. Não vai sair do canto. Agora escute pessoas que querem dizer, vai dar certo, meu irmão, começa de novo, tenta de novo, se levanta, vai para a igreja, jejua, começa de novo, começa o trabalho, abre outra empresa, faz um negócio, você não pode parar. Não deu certo essa, abre outra. Começa de novo, é o que Deus quer para você. E a primeira porta que eles começaram, sabe qual foi? A porta das ovelhas. Deus quer que a primeira coisa, antes de você começar qualquer coisa, é que você se restaure como ovelha. Seja uma ovelha e tenha Deus como seu bom pastor, e nada vai lhe faltar. Seja uma ovelha, seja uma ovelha, seja uma ovelha guiada, uma ovelha direcionada pelo pastor. Nós temos um bom pastor que é Jesus Cristo. Ele guia-nos por pastos verdejantes. Ele nos alimenta, Ele nos leva e nos conduz a águas tranquilas enquanto nós vamos. Eu quero que você fique de pé. Agora, nós estamos encerrando esse culto. Eu quero dizer a você hoje, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo, mas eu digo a você, dificuldade e problema fazem parte do processo de crescimento na nossa vida. Fazem parte. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai desanimar e tem gente que vai desistir, mas não somos nós. Nós podemos chorar, podemos entristecer, mas vamos jejuar e orar e nos levantar e reagir. Tem que reagir. Você já viu quando a gente que é homem que gosta de ver de vez em quando aquele combate? O cara lá está apanhando, e tu vai fazer nada não, reage. A gente fica torcendo que o camarada reaja, faz alguma coisa, né? Tu vai apanhar aí, só apanhar? Tem gente que fica só apanhando. Não é só se defender, você tem que atacar. Você tem que atacar, no reino de Deus não é diferente. Você se defende, mas tem uma hora que você ataca. E quando você ataca é com a palavra de Deus, que é espada afiada. É orando e jejuando. Quer melhorar?
Começa a jejuar, começa a orar, começa a fazer propósito, determinar tempo. Vou determinar uma semana de jejum essa semana. Eu vou determinar uma semana lendo 20 capítulos por dia. Eu vou determinar 14 dias lendo 30 versículos, 30 capítulos estudando. Eu preciso fazer alguma coisa com Deus. Daniel tirou 21 dias. Né? Jesus passou 40, né, jejuando e orando. Faça alguma coisa. Corte alguma coisa, sei lá, corta o Zap, corta o Instagram, gasta mais tempo com Deus. Tem gente que acorda, já pula da cama para ver como é que está o celular. O que é que botaram lá no Zap? O que é que botaram lá no Instagram? Né? Então, cuidado, que tal tu pular da cama e orar? Não, vou desligar esse WhatsApp aí, eu vou buscar ler mais a Bíblia, porque essas coisas vão fazendo que você vire Deus na sua vida. Sejam mais importantes do que a palavra do Senhor. Cuidado. Às vezes, não, mas não tem nada de errado com isso. Não tem nada, mas quando você dá mais atenção para um programa, para uma coisa secular do que para Deus, tem errado. Você está tirando Deus de primeiro lugar. E aí, o que acontece? Você fica chateado fácil, você se incomoda com tudo, porque tirou Deus de primeiro lugar. Vamos orar que Deus nos guie, que Deus nos direcione. Aqui cada um, eu estou falando do meu. Essa semana, os 7 dias começando de hoje, vai ser um jejum de líquido. Qual vai ser o seu? Sei lá, tira a carne, come só frango, sei lá, tira o arroz, o feijão, alguma coisa que você gosta muito, mas começa a se movimentar. Ele não fez, o copeiro do rei não fez, a gente pode fazer também. Vai fazer bem para você, vai fazer bem, eu garanto a você que Deus vai honrar um propósito que você está precisando na sua casa, um propósito seu pessoal que você gostaria muito com Deus. Faz um propósito. Se você não for cortar comida, adiciona a leitura da Bíblia. Se você ainda não está lendo, orando, ouvindo mais para os cultos, procurar uma célula, trazer alguém, faz uma benfeitoria para ajudar outras pessoas, como o Fernemias, que Deus vai gostar. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus ou reconciliar com o Senhor Jesus, pode vir aqui para frente. Nós vamos orar por você. Se você quer hoje reconciliar com Jesus, e essa é a sua decisão de hoje, eu vou orar com você e vou dizer, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Se tiver alguém aqui que quer reconciliar, ou quer receber oração, pode vir para frente. Se não, eu quero pedir que vocês dêem as mãos e vamos entrar em acordo. Como Neemias, ele encorajou aquele povo a reconstruir e ajudar os outros que estavam em dificuldade, eu quero encorajar a igreja hoje. Você não vai olhar o próximo mais, assim, nem olhar para o lado. Você vai olhar pensando que você é o canal que Deus vai usar. Que aquilo que você não pode fazer pelas pessoas, Deus pode, amém? Deus pode. E Ele vai te usar. Então, se você quer ser usado, você vai ter que prosperar. Porque você vai ter que alimentar uma multidão, você vai ter que ajudar famílias. E quem prospera são as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus vai te fazer prosperar. Mas quando Deus te fizer prosperar, lembre-se do seu compromisso que você tem com Deus de ajudar outras pessoas. Outras pessoas que estão em dificuldades. Deus vai querer te usar, te moldar, acrescentar. Lembre-se de quando vir no culto, sempre buscar trazer alguém. Seja da família, seja um vizinho. Traga alguém no seu carro, traga alguém na sua moto. Venha caminhando com as pessoas, melhor ainda. Você pode trazer o maior número de pessoas possíveis caminhando. E vai fazer bem para a saúde. Eu quero orar por vocês, que Deus venha abrir as comportas do céu, que pessoas aqui dentro possam escutar a voz do Senhor dizendo, meu filho, o que você quer de verdade? Como é que eu peço o que você quiser? Já pensou pessoas ouvindo isso aqui e vocês podendo falar com Deus? Deus está falando para a sua igreja que Ele quer falar com você, que Deus quer mudar a história, que Deus quer te fazer prosperar, quer te tirar desse ciclo de só dá para passar e todo mês está apertado e ficar sempre apertado. Deus quer tirar isso da nossa vida. Nós temos que começar a orar e jejuar mais para que o Senhor nos dê condições de ir além. Amém? Vamos orar, vamos unir a nossa fé e falar com o nosso Deus do céu para nos ajudar, para nos fazer prosperar, para que nós possamos ajudar outras pessoas, possamos a cobrir a igreja do Higino, possamos a construir outras igrejas para que outros povos possam conhecer o Senhor Jesus, que nós venhamos a ter condições para dar, abençoar, suprir a salinha, botar a placa na igreja, pagar todas as contas em dias, e assim também as famílias aqui possam ter empregos, possam receber, salários dignos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, os seus negócios, que Deus levante novos empresários, que Deus possa abençoar a vida de vocês, porque vocês são as pessoas que seguram e mantêm essa casa, amém? Deus vai nos abençoar como corpo de Cristo. Senhor, nós queremos apresentar a nossa causa diante de Ti, Senhor. Nós queremos sim nos colocar como Neemias na Tua presença.
presença, Senhor, e pedir, Senhor, usa-nos a tua igreja, usa-nos aqui como teus filhos, como os teus servos, Senhor, como os teus amigos. Nós queremos mais de ti, Senhor. Queremos, Senhor, no nome de Jesus, ser mais tocados, Senhor, ter mais compaixão, ter mais condições de ajudar o nosso próximo, Senhor. Abençoa as famílias aqui presentes, aquelas que estão precisando de emprego. Abre as comportas do céu nessa semana, supre as necessidades, Senhor, do teu povo. Abre empregos, Senhor, dá vendas àqueles que trabalham com vendas, Senhor. Abençoa, Senhor, nos dá, Senhor, mais do que suficiente nesse mês, Senhor, porque a tua palavra diz que nada temos porque nada pedimos. Então nós queremos pedir, Senhor, não somente não para nos vangloriar, mas sim, Senhor, para que nós possamos ter, para abençoar, para dar, para poder ajudar outras pessoas, Senhor. Nós queremos, Senhor, não ser devedor de ninguém, a não ser do amor, como a tua palavra diz. Então nos dá condições, Senhor, a andar em dias contigo, a andar em dias com os nossos afazeres. Abençoa cada família aqui, Senhor. Ajuda a cada um aqui a manter as suas casas, pagar suas dívidas, poder construir, prosperar, porque esse é o Espírito do Senhor, o que nos dá prosperidade, o que nos faz crescer. E todo espírito contrário, Senhor, todo espírito de mentira, de desânimo, de doença, de enfermidade e de pobreza que está tentando escravizar, que caia por terra em nome de Jesus, e que tua igreja hoje possa voltar para suas casas, Senhor, cada um aqui decidido a recomeçar, a começar de novo, a orar de novo, a ler a Bíblia de novo, a jejuar de novo, a sair de novo, a evangelizar de novo. Isso inspirado pelo Espírito Santo, para a tua honra e tua glória. Assim nós entregamos esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse lugar vai ficar pequeno, viu? Porque quando todo mundo começar a convidar seus amigos aí, esse lugar vai ficar pequeno para o que Deus tem para fazer. Amém? Sábado, culto jovem, tá bom? Já vamos preparando aí. E quarta-feira temos a aula do batismo comigo, na salinha.